Arcos côngruos. Pessoal, nessa aula eu vou conversar com vocês sobre arcos côngruos. E o que vem a ser arcos côngruos? São arcos que possuem a mesma extremidade. Alguns alunos acreditam que a circunferência ela trava em 360 quando você dá a volta nela. Mas quando você pode dar várias voltas, infinitas voltas. Do que eu estou falando? Isso aqui, ó. Se você sai do ponto A, que é a origem dos arcos, tem aluno que pensa que quando você volta a, zera novamente. Então, sempre vai zerar. Não é isso que acontece. O que acontece? A gente tem que somar o ângulo, ok? Então, toda vez que eu parar no mesmo lugar geométrico, eu estou descobrindo novos ângulos. Eu vou usar essa circunferência como exemplo para vocês entenderem. Eu saí da origem dos arcos, cheguei no ponto M. Ponto M é o ponto onde foi travado, parei. Esse, gente, é o ângulo da primeira volta positiva. Professora, mas a gente não deu uma volta completa. Por que a gente chama de primeira volta positiva? Porque, gente, esse ângulo ele está limitado à primeira volta. A primeira volta é de 0 grau até 360 graus. Então, isso é uma volta. Então, 30 graus está limitado à primeira volta. Por isso que a gente afirma que é a primeira volta positiva. Se eu quiser descobrir a segunda volta positiva, como que a gente vai trabalhar? Eu vou sair daqui de 30 graus e vou dar uma volta na circunferência. Se eu parar no mesmo lugar geométrico, acabei de descobrir um novo arco côngruo. Então, eu dei mais uma volta. 30 mais 360. Logo, eu tenho 390 graus. Esse é um ângulo limitado lá na segunda volta positiva, que é a mesma coisa que escrever 360 menor que x, menor ou igual, porque ele inclui, tá? A 720. É o limite aí da segunda volta, ok? Terceira volta positiva. Terceira volta positiva. Eu vou sair daqui do meu 390 e vou continuar girando. Parou no mesmo lugar geométrico, mais um novo arco côngruo. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer de uma maneira diferente. Seria bem mais fácil simplesmente somar 390 mais 360, dando 750. Sim, é fácil, mas eu quero que vocês aprendam uma nova linguagem. Observa o seguinte, gente, que eu posso escrever essa terceira volta dessa forma. 30 graus que eu já tinha na primeira volta, mais 360 graus que foi somado na segunda volta, mais uma volta. Observa que esse 360 aqui, ó, repetido duas vezes, é a mesma coisa que escrever 2 vezes 360. Então, em vez de ficar escrevendo em formato de soma, eu posso construir uma expressão. Essa expressão se chama expressão geral dos arcos. Então, a terceira volta é a mesma coisa que 30 mais 2 vezes 360, ok? E isso vai me dar 720 mais 30, 750. É isso que a gente tem. Tranquilo? Essa expressão, gente, ela se chama expressão geral dos arcos. Ela vai aparecer mais na frente em outros conteúdos, ok? Vamos pensar agora o seguinte. Vamos trabalhar com a volta negativa. Se eu estiver trabalhando com a volta negativa, esse ponto M aqui, ele vai representar que ângulo? Então, vamos entender aqui na circunferência trigonométrica. Se eu tiver na volta negativa, ou seja, trabalhando no sentido horário, se eu parar em cima de M, que ângulo vai ser esse? Então, é o primeiro ângulo da primeira volta negativa. Então, eu vou sair de A, da origem dos arcos, e chegar aqui em cima. Que ângulo vai ser esse? Eu vou ter que tirar uma volta, né? Então, fica assim, 30 menos 360. Então, eu passo a ter um ângulo de menos 330. Então, esse ângulo aqui é o mesmo lugar geométrico de menos 330 graus. Tranquilo? Ah, e se fosse na segunda volta negativa? Você vai fazer assim, ó. 30 menos a segunda volta, olha aqui, ó.
360. Você está tirando, ok? Então, ficou 2 vezes 360, 720 negativo. 720 negativo menos 30 vai dar menos 690. Então, 720 menos 30. 690 negativo. Então, lá no futuro, quando eu te perguntar qual é o seno de menos 690, qual é o cosseno de menos 330, qual é o seno de 750, qual é a tangente de 390. Pessoal, seno, cosseno, tangente, não importa. Desses ângulos, vai ser sempre igual a 30 graus. Por quê? Tá no mesmo lugar geométrico de 30 graus. Então, eles são todos arcos côncavos. Então, 30 graus, ele é um arco côncavo de 390 graus, que é um arco côncavo de 750, que é um arco côncavo de menos 330, que é um arco côncavo de menos 690. Então, aqui a gente tem infinitos ângulos para poder estar trabalhando. Tranquilo? Ficou claro? E olha só, gente. Me perguntaram também sobre ângulo negativo, né? Então, eu vou frisar aqui com vocês mais uma possibilidade. Tudo que a gente faz com ângulo em grau, a gente também trabalha em radiano, a mesma coisa. Então, observa nessa figura aqui, ó, nessa circunferência. Essa circunferência está representando 60 graus. E olha só, no sentido negativo. Então, x é a mesma coisa que menos π sobre 3. Se fosse solicitado a vocês, calcule a primeira volta positiva. Ou seja, se eu parar aqui na volta positiva, que ângulo vai ser esse daqui? Qual o cálculo que você tem que fazer? Você vai ter que fazer o quê? A somar 360 graus, que você deu uma volta. Então, fica assim, ó, menos π sobre 3 mais 360. Pode fazer isso? Não, gente, claro que não. Eu escrevi de propósito, não pode. Conta, cálculo em radiano, resposta em radiano, tudo em radiano. Então, tem que somar 2π. Esse vai ser o procedimento. Fazendo as contas, MMC, 3 por 3 dá 1, 1 vezes π menos π. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 2, 6. E menos π mais 6π vai dar mais 5π sobre 3. Então, esse aqui vai ser o nosso ângulo lá da primeira volta positiva. Então, esse ponto P aqui, ele é a mesma coisa que 5π sobre 3. Ficou claro, gente? Vamos aqui para um próximo. Olha só. 5π sobre 2. Quem será ele lá na primeira volta positiva? Como é que a gente faz para descobrir isso? Simples. A gente só reescreve a fração, pessoal. 5π sobre 2. Reescreve. Vocês concordam que 5π sobre 2 é a mesma coisa que 4π sobre 2 mais π sobre 2? Acreditem, quando você reescreve a fração, você já tem todas as informações na mão, tá? Então, aqui, eu tenho que 5π sobre 2 é a mesma coisa que 2π mais π sobre 2. E o que isso significa? Que ele deu uma volta completa. E onde foi que tudo começou? Em π sobre 2, que é a minha primeira volta positiva, ou primeira determinação positiva, tá? Isso depende do autor do livro, tá ok? Primeira volta positiva, primeira determinação, você tá falando da mesma coisa. Vamos ver no desenho se foi isso que aconteceu. 5π sobre 11 é esse ponto aqui, ó. É o ponto P. Então, de acordo com os nossos cálculos, o que aconteceu? Observa aqui, ó. Ele deu uma volta, vamos ver se eu consigo. Ele deu uma volta e andou mais um pouquinho, lá no 90, tá? Que é a primeira volta positiva. Então, é isso que está acontecendo nesse cálculo. Tranquilo? Vamos para um próximo exemplo. Próximo. Aqui. 25π sobre 6. Quem será ele lá na primeira volta positiva? Vamos reescrever essa fração.
25π sobre 6 é a mesma coisa que... Professora, como que eu vou descobrir como reescreve? Pessoal, o ideal é sempre deixar em função de 2π. Sempre construir uma fração que a divisão vai dar 2π. Então, pensa o seguinte, qual é o primeiro número que eu vou dividir, qual é o primeiro número inteiro que eu divido por 6 e vai ser um número par? Mas por que ser número par? Porque tem que ser múltiplo de 2π. Se você pensar assim, você vai ter 24π sobre 6, porque é o primeiro número que dá para dividir, mais π sobre 6. Observa que essa escrita é a mesma coisa que 25π sobre 6. 24 dividido por 6 vai dar 4, mais π sobre 6. Ou seja, ele deu 2 voltas completas e tudo começou lá no π sobre 6. É isso que o seu cálculo está dizendo. Quantidade de voltas completas. E isso aqui indica a minha primeira volta positiva. É isso que ele está afirmando. Tranquilo? Olha aqui no desenho. Ele saiu daqui, ó. Deu a primeira volta. Começou a segunda volta. E andou mais um pouquinho. Se você acompanhar o pontilhado, fica mais fácil você entender. Se eu rabiscar aqui em cima, vai ficar confuso. Mas eu acredito que deu para entender, pelo desenho aí. Então, ele deu 2 voltas completas e a primeira volta positiva é essa. Observe que esses exemplos eu trabalhei sempre com a primeira volta positiva. Mas existem possibilidades, né? Como esse exemplo que eu acabei de fazer, que você já deu várias voltas e eu quero saber onde tudo começou. Então, depende muito do enunciado da questão. Olha esse enunciado aqui, ó. Calcule a medida de x do arco da primeira volta positiva que possui a extremidade no arco de 1140. Traduzindo, se você der várias voltas e parar em 1140 graus, que ângulo representa esse ponto em 1140 graus? O que nós vamos fazer? Vamos dividir 1140 por 360. Você vai pegar, vai dividir à mão ou usando a calculadora. Se você usar a calculadora, vai dar uma parte decimal. Não use essa parte decimal. Então, vai ficar 3. 3 vezes 360 dá 1080. Subtraindo, você vai ter, então, 60 graus. Tranquilo? E o que isso está te indicando? Que você deu 3, quantidade de voltas completas foram 3 voltas completas. E esse 60 indica a primeira volta positiva, a primeira determinação positiva. Ficou claro? Ou seja, é como se fosse essa circunferência aqui, ó. Esse ângulo aqui, vou chamar de P também, ele é 60 graus, mas ele também é 1140. Lá no futuro, nos próximos exercícios, qual é o seno de 1140? É igual ao seno de 60. Qual é o cosseno de 1140? Vai ser a mesma coisa que o cosseno de 60, ok? E o último exemplo para fechar. Quando está irradiando, como é que faz? Da mesma maneira. Reescreve a sua fração. 17π sobre 2. Pensa no primeiro número inteiro que dá para dividir por 2. Nesse caso, é 16. Então, 16π sobre 2 mais π sobre 2. É a mesma coisa que 17π sobre 2. Com isso, a gente pode ter 16 dividido por 2 deu 8π e mantém o π sobre 2. 8π é a mesma coisa que 4 vezes 2π mais π sobre 2. E o que esse cálculo está me informando? Foram 4 voltas, quantidade de voltas, e esse valor é a minha primeira volta positiva. Tranquilo? Mesmo cálculo com 19π sobre 3. 19π sobre 3. Pensa no primeiro número que já dá para dividir e a resposta vai ser múltiplo de 2, porque tem que ficar em função de um múltiplo de 2. Então, 18. 18 dá para dividir por 3. Então, 18 dividido por 3
mais π sobre 3. Professora, tem que fazer todo esse cálculo? Pessoal, se o cálculo só está te perguntando qual é a primeira volta positiva, não. Tanto é que eu já posso deixar aqui claro, ó. Isso representa a minha primeira volta positiva. Agora, essa questão de perguntar quantas voltas foram feitas, aí a gente tem que terminar esse cálculo deixando sempre em função de π. Ou seja, 18 dividido por 3 dá 6. E 6 é a mesma coisa que 3 voltas, ok? 3 voltas, colocar aqui, 3 voltas, e onde tudo começou, foi lá no π sobre 3. Tranquilo? Então, é isso, pessoal, arcos côngruos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o arquivo para vocês baixarem, limpo, sem nenhum cálculo, tá? E vou deixar os exercícios que já dá para fazer com essa explicação, tá ok? Obrigada, pessoal.